Lugar, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter vindo até aqui. O tempo hoje está muito gostoso para a gente ficar em casa, né? E se a gente for depender do tempo, a própria palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E isso inclui que toda hora é hora de buscarmos ao Senhor. E quando nós chegamos num dia como esse, quarta-feira, você já está no pico da semana e as energias estão só aqui. Se você já passou dos 40, a energia da gente vai assim, morro abaixo. Então eu reconheço, irmãos, que é um desafio para a gente se reunir, mas nós não podemos deixar de nos reunir para dizer graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Deus tem sido longânimo conosco. Ele não nos tem tratado conforme nós merecemos. Ele tem provido, Ele tem nos guardado, Ele tem nos cercado com o seu amor, com o seu cuidado, de maneira tal que todo momento na nossa vida nós deveremos existir para o louvor da sua glória. E esse ano, de um ano para cá, um ano e meio para cá, por conta dessa pandemia, muitas reuniões aqui nós tivemos que cancelar. E uma delas foi essa reunião que nós fizemos durante quase a vida da igreja toda. Durante um bom tempo ficou sobre o ministério e a liderança da irmã Gisano, que hoje está com o irmão Márcio, aqui, faz assim, Márcio, à frente dos adolescentes da igreja, e senti de Deus de retomar essa reunião, então hoje estou à frente desse ministério. Há um tempo atrás, eu não sei se os irmãos sabem, desde quando nós começamos a igreja, nós sempre tivemos reuniões como essa, não como culto dos autônomos e empresários. Sempre ministrei pensando na importância de você colocar Deus no seu negócio. Estava falando agora há pouco com os irmãos que hoje Deus nos deu um ministério chamado Negócios com Deus. E uma pessoa me criticou, disse assim, pastor, não pode ter ministério com esse nome não. Eu falei, por quê? Essa pessoa disse assim, porque Deus e negócio não se mistura. Mas Deus e negócio de fato não se mistura, porque Deus tem que estar à frente. Então negócios com Deus é uma coisa muito boa. E Deus tem movido isso no meu coração, em todo lugar onde tem uma pessoa, duas, pastor, chama lá. O senhor vem me dar uma palavra na nossa empresa? Vou com maior alegria, 0800. Se quiser dar um cafezinho, tá. Se não quiser, tá tudo certo também. Então, todos os irmãos aqui que têm empresas, já estive em todos aqui. Vitor, eu nunca fui lá fazer na sua empresa lá, um culto lá não, hein? Tá perdoado, mas próxima marca. Sabe por quê, meus irmãos? A gente tem liberdade, Vitor é amigo, além de irmão. Porque, irmãos, se você tem mais de um funcionário na sua empresa, é uma oportunidade que Deus está dando a você para falar do Evangelho. Então não importa, a pastor só vai lá, uma pessoa só, vou dar uma palavra como se fosse para 20, 50, 100, eu tenho certeza que o ambiente vai ficar melhor, não é por causa do pastor, é por causa da palavra do Senhor. E nós estamos vivendo hoje dias muito complicados que não dá para ver se dá certo. A gente tem que ousar, acreditar e fazer a nossa parte. Então, pensando nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu deixei a minha Bíblia grande em casa, então estou com a minha Bíblia pequenininha. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14, versículo 15, que nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel para que marchem. A Bíblia, irmãos, ela é recheada de experiência para todas as áreas. Não existe nenhuma área do saber humano que a palavra de Deus não tenha se antecipado. Não existe.
Todas as áreas, até as ciências que ainda não foram descobertas e que num período de 10, 15 anos vão surgir. A palavra de Deus já menciona ela, a gente não sabe. Na palavra de Deus nós temos resposta para tudo. E a palavra de Deus, quando consultada, não como um objeto místico, deixa eu ver o que Deus fala comigo, não, mas como um objeto de pesquisa que deve se fazer não só com a razão, mas de todo o coração, porque é uma promessa bíblica que nós o iremos encontrar se de fato nós o buscarmos de todo o coração. Então, aquelas questões mais difíceis da vida, inclusive no trabalho, principalmente, aqui tem resposta para tudo. Aqui nós temos resposta para tudo. Resposta de como gerenciar, como administrar, como resolver um problema que aos olhos humanos é insolúvel. Graças a Deus que o Senhor Deus nos deu esse livro bendito. Aqui nós temos resposta para tudo. Você pega, por exemplo, a história de José, que ficou conhecido a princípio como sonhador. E quem colocou o apelido nele de sonhador foram seus próprios irmãos. Você sonha demais, José. Ele sonhou demais, falou até demais na sua idade precoce. Deus começou a usar José tão cedo. Eu acho que se José não falasse tanto no começo, talvez ele não tivesse sido vendido como escravo, como foi. Não, era projeto de Deus que ele fosse escravo. Não, a gente não deve pensar assim, que para eu ser alguém bem-sucedido na vida, eu tenho que me ferrar todo. Não, eu não penso assim. Deus sim tem um poder de transformar tragédias da nossa vida em uma história de sucesso. Eu acredito nisso. Nós podemos evitar que tragédias sejam evitadas na nossa vida se fizermos duas coisas. A primeira delas é escutando o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre aquele assunto. A segunda coisa é dando ouvido ao conselho dos mais velhos. Eu tenho aqui meu amigo Glaico, crescemos juntos dentro da mesma igreja, servindo ao Senhor longos anos na igreja através da música, né? Hoje ele está trabalhando numa empresa, Deus o honra lá, e nós vimos tanta coisa na Glaico acontecendo na história de amigos nossos. Uns foram bem-sucedidos, outros não se deram tão bem, mas uma coisa eu tenho aprendido: tudo é possível nós mudarmos na nossa vida a partir da hora que nós fazemos um pacto com Deus e dizemos: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, e começar nesse livro santo, sagrado, buscar a resposta para a vontade de Deus na nossa vida. Então José era um sonhador, e como sonhador, ele abriu a boca antes da hora, e por conta dessa imprudência, porque nem tudo que Deus fala com você, você tem que falar. Nem tudo que Deus te mostra em sonhos é para você falar. Tem coisas que Deus mostra para você que é só para você. Não é para você falar com o esposo, com a esposa, com um pastor. Tem sonho que é só para você. E Deus fala através de sonhos. Deus fala conosco quando nós estamos lendo a palavra dele com afinco. Numa hora você tem aquele insight assim, você olha, Deus está falando comigo. E nem tudo aquilo que Deus fala com você é para você botar a boca no trombone como José fez. Mas José, ele não era só um sonhador. Ele era alguém que Deus derramou sobre ele uma unção especial. Ele se tornou um homem sábio e um administrador excelente. E nós precisamos de sabedoria, não importa qual seja o ramo do nosso trabalho. Nós precisamos de muita sabedoria. Os dias estão ficando tão difíceis, a quantidade de oportunidades que estão aparecendo para se ganhar dinheiro são muitas. Se você já fez alguns cursos aí motivacionais, com base na neurolinguística, você sabe que a palavra crise, nesses cursos que a gente vê, você deve olhar a palavra crise com um cifrão no S. Porque pode ser o seu tempo de oportunidade, de você virar a história da sua vida financeira. Mas José não era só sonhador, ele era alguém que temia a Deus. E no seu temor a Deus, ele demonstrou com as suas atitudes
o que acontece na vida de um homem e de uma pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele foi bem sucedido. Veio o tempo de vacas gordas, e eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, não é nada, não é uma palavra profética, nada disso. Mas se os irmãos estão vivendo hoje um bom tempo no seu trabalho, se os irmãos estão vivendo um bom tempo financeiro, você está conseguindo guardar dinheiro, pastor, ninguém está conseguindo guardar dinheiro, é um engano seu. Eu tenho estado com pessoas que nessa dificuldade toda aí, por incrível que pareça, está com dinheiro no bolso, está guardando dinheiro. Então, se eu falo com você que está passando um momento bom financeiro na sua vida, não gaste tudo, guarde um pouco. Pode ser o seu tempo de vacas gordas. E pode ser que lá na frente virá um tempo de vacas magras. Peça a Deus para que te dê sabedoria. No tempo em que a corda está frouxa, nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que pensar no futuro. Porque todos nós aqui, se não todos, somos pais. Os meus filhos estão criados, mas você vai ser avô, vai ser avó. E na hora que o filho, a filha precisa de ajuda, porque o neto está numa situação difícil, é importante que você tenha uma reserva, mínima que seja. Porque é muito frustrante para um pai e um filho precisar de ajuda e você não ter como ajudar o seu filho. Então, em tempos de corda frouxa, ajunte. Se para você está vivendo hoje um tempo de dificuldade, eu tenho falado com os irmãos aqui e isso funciona na vida de quem crê. Muda a estratégia. Observe como o seu concorrente, que é bem-sucedido, está procedendo. Não faça dele o seu inimigo. Pelo contrário, o elogie e pergunte: como você conseguiu? Eu tenho praticado isso aqui na igreja. Como é que você conseguiu? O que você tem feito? Irmãos, nós aprendemos fazendo perguntas. Mas você precisa ser totalmente coração aberto, sem nenhuma ponta de inveja ou de ciúme, porque o seu concorrente está numa posição melhor do que você. Talvez ele esteja indo num caminho que você ainda não experimentou. Então, fazer perguntas vai ser uma bênção na sua vida. Pergunte, não tenha vergonha. Os colegas que têm igrejas que estão muito mais bem-sucedidas do que a nossa, estou sempre ligando: o que você está fazendo aí? O que você está arrumando aí? Como é que está? O que funciona? E também vice-versa. Então, fazer perguntas é uma bênção, porque você vai descobrir coisas que você antes não tinha parado a pensar. Segunda coisa, você está sem ideia de como fazer dinheiro, ore. Não basta a pesquisa, você precisa orar. Não foi Deus que fez a sua mente? Agora, se a sua mente tem sido um playground para o Satanás trabalhar, com o lixo dele, você vai ter uma mente improdutiva. Se você ocupa grande parte do seu tempo zapeando com aquilo que não edifica, você está perdendo tempo. Meus irmãos, nós temos que usar a tecnologia que Deus nos deu. Essa tecnologia não veio do diabo e de Deus. Você tem hoje nas suas mãos um computador mais poderoso do que o computador que levou o primeiro homem para a Lua. Se você for olhar a história do Apolo 13, aqui nós estamos quase 1000 vezes na frente da tecnologia que tinha dentro do Apolo 13. Mas o que fez o homem ir para a Lua, descer lá, fincar a bandeira humana e americana lá e voltar? Conhecimento, pesquisa, gente perguntando para a gente. Vamos dar as mãos e vamos fazer esse projeto. Eu topo. Teve muita frustração no começo? Teve. Mas hoje nós estamos vendo. Hoje eu peguei, eu gosto desse assunto. Algumas pessoas dizem assim: pastor Moisés vive no mundo da lua, agora fica olhando para a lua, para o sol, para dizer, eu gosto mesmo, irmão. Fico tentando, meu Deus, quanta coisa rica que Deus criou aí. Agora, um concorrente do Elon Musk, ele criou, sabe o que? Um balão que vai subir
não sei quantos quilômetros acima, vai passar da estratosfera dentro do limite que é possível voltar. Se eu não me engano, foi esse o valor que eu li hoje. 600 mil reais cada passagem. Só para você ir lá ver a Terra redonda, a escuridão do espaço sideral, ficar ali um tempinho com roupa de astronauta e voltar. 600 mil reais. Se alguém quiser, já está aberto lá. Não tem vaga mais. Não tem mais vaga. Tá? Pastor, como isso é possível? Aí, pensa bem, como é possível uma pessoa arrancar do bolso e pagar 600 mil? Eu tenho medo de altura. O irmão tem medo de altura, eu também, mas eu queria ir. Se alguém quiser pagar para eu ir, eu vou. Com medo e tudo, eu vou. Mas enfim, meus irmãos, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, que Deus nos dê inteligência. O que a Bíblia diz? Se alguém tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. Quando é que Deus vai te cobrar para dar um conselho? Nada. Procurou ele porque souberam que ele era um cara empreendedor. E disseram, nós estamos numa sinuca, com impostos, etc., e gostaríamos que o Senhor interferisse, nos dando uma ideia. Como é que a gente faz para ter menos prejuízo? Ele falou assim, mas vai ser de graça? Eu falei assim, não. Nós vamos abençoar o Senhor, nós vamos remunerar o Senhor. E o que ele fez? Ele foi orar. Ele orou e pediu a Deus uma inspiração, e ele, numa noite em consagração por esse pedido, Deus deu a ele uma ideia fantástica. E ele chamou o diretor daquela empresa, a empresa esteve lá e disse assim, se a sua ideia for viável, você vai ficar no período de 50 anos recebendo um percentual em cima da nossa venda. E o testemunho dele diz que ele conseguiu fazer isso. Como foi que ele conseguiu? Ele orou. Então, se nós orarmos, Deus vai nos dar estratégia. Porque não adianta, irmãos, olha só. Se você não leu esse livro, eu quero recomendar que você leia. John Maxwell. Talento não é tudo. Talento não é tudo. Eu conheço um monte de gente que tem um monte de canudo. Pessoa que tem mestrado, curso superior, tem doutorado e está desempregado. E não consegue desenvolver um projeto. E nós temos visto hoje homens bilionários no mundo que nunca entraram na faculdade. Talento não é tudo, mas o conhecimento é. E se você puder pegar talento aliado com conhecimento, e o principal, que é a bênção de Deus sobre as duas coisas, você vai longe. Por que uns são bem-sucedidos e outros não são? É um conjunto de coisas. Não é porque Deus gosta mais do João e menos do José, não. É porque existem leis que o próprio Deus não vai quebrar. Princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então não adianta, se você está indo na direção errada do que Deus tem para você, não adianta, você não vai longe. Agora, você quer mudar de fato? Coloca o seu coração no reino. Mateus 6,33 é a chave para isso que eu estou falando. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Deus olha para você e olha assim, eu vou abençoar ele um pouquinho. Aí você começa a gastar nos seus próprios deleites. Você é desaprovado. Porque a Bíblia diz que aquilo que Ele nos dá não é para a gente gastar nos próprios deleites. Por que você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado para quê? É só para ficar bem na fita? Ou porque você quer abençoar outras pessoas? Ou porque você quer abençoar o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus amigos? Você quer abençoar a sua igreja? Você quer abençoar o reino de Deus? Irmãos, tem empresários que ficam dentro da igreja 20, 30 anos e que não dá uma Bíblia para o seu funcionário de presente. Não dá uma Bíblia. Tenho liberdade com os irmãos aqui, que todo mundo aqui é amigo meu. Você já deu uma Bíblia para o seu funcionário? Para o seu amigo, para o seu parceiro de negócio? Já deu uma Bíblia para ele? Deu uma Bíblia.
Primeiro presente que você deve dar para um funcionário é uma Bíblia. Uma Bíblia é um portal do céu na vida dele. Se você começar a fazer cultos dentro da sua empresa, portas vão se abrir. Pode ter certeza disso. Alguém vai ser tocado, vai ser inspirado, e a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você leva a palavra de Deus até a sua empresa, a pessoa ouve aquela palavra e abre o coração para Jesus, isso não tem preço. Ao longo dos anos, quantas pessoas essa pessoa poderá gerar para o reino de Deus? Então, dê Bíblias. Ore dentro da sua empresa. Ah, pastor, mas o nosso público lá é misto. Você não é o dono, você não é a dona. Dê o exemplo. Eu não vou citar nomes aqui para não constranger ninguém, mas aqui tem irmãos que, vez por outro, me levam na empresa, a gente vê os resultados. Daqui a pouco a gente vai ouvir um pequeno testemunho aqui de um dos irmãos, mas começa a fazer isso. Pastor, eu que sou autônomo, não tenho empregado, eu trabalho. Faça a mesma coisa. Sabe por quê? O cliente, quem vai mandar lá na sua porta é Deus, não é o diabo. O diabo ele vai tentar prender o seu cliente. Quem vai mandar o cliente na sua porta com uma necessidade que só você tem para satisfazer é Deus. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, não tem um culto desse que nós fizemos aqui nesses anos todos que eu não tenha tido dificuldades para fazer acontecer. Você sabe por quê? Se tem um povo que o diabo odeia, são os autônomos empresários da igreja, porque na mão de vocês, Deus quer colocar dinheiro para vocês injetarem no reino, que a maioria não tem. Sabe quem sustenta a igreja aqui? Não são os grandes dízimos, são os dízimos pequenininhos dos fiéis. Por isso que essa porta está aberta ali. É o dízimo do irmão que ganha salário mínimo, é o dízimo do irmão que ganha, faz um serviço pequeno aqui, outro ali, mas é fiel e Deus honra ele. Não são os grandes dízimos, que geralmente quem dá os grandes dízimos dá uma vez daqui a um ano. E o Senhor Deus está olhando para o coração, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ah, mas Bíblia e negócio, Deus e negócio, está certo? Não, está certo sim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127. Então tem tudo a ver. Se você pega a palavra de Deus, vamos ver lá, Lucas, um médico amado. João, um administrador dos negócios da própria família. Mateus, cobrador de impostos. Lídia, vendedora de púrpura. Dorcas, no estranho que eu vou falar, estilista. Naquela época, pastor, isso tudo é Bíblia. Não, Deus e dinheiro não se misturam. Irmãos, dinheiro é assunto 100% espiritual. Quanto mais você reter, menos você vai ter. Quanto mais você abrir mão, mais virá para você. Quanto mais pessoas você abençoar, mais abençoado você vai ser. Mas Satanás não quer que você saiba disso. Eu sei que alguns irmãos aqui já praticam esse princípio, mas o Espírito do Senhor moveu isso muito forte no meu coração, por isso que eu estou falando. Agora, o que é que as pessoas fazem quando passam por um momento de dificuldade? Elas simplesmente param. E a ordem de Deus que ele deu a Moisés, diga ao povo de Israel que marche, ela continua até hoje para nós. Não é para parar, está difícil, vou quebrar. Não, você pode não quebrar, pode ser sua oportunidade de virada. Como é que você escreve um livro, irmãos? Letra por letra, forma uma palavra, mas uma palavra, daqui a pouco tem um livro. Como é que se forma o oceano? Gotas. Como é formada a eternidade? Sequência de segundos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nada é enxurrada, tudo é um processo pequeno que continua indo até se tornar algo grande. Então Deus usou José, alguém que ninguém dava por ele nada, e colocou ele no segundo lugar no Egito.
O faraó disse: Deus te deu esse entendimento, então a partir de hoje você vai governar o Egito. Vou falar uma coisa para os irmãos. Vocês têm passado, principalmente quem tem funcionários aqui, está passando dificuldade com funcionários? Peça a Deus ideias. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Então ore, irmão. Você está num beco sem saída, a hora que a saída aparece. Agora, irmãos, hoje nós terminamos aqui, ó, a salinha está tudo sem teto, está tudo com PVC, botamos luminária nova, pintamos, improvisamos, já dá para usar. Estamos com um projeto de melhorar muito isso aqui, porque a nossa oração é que aqui se encha de pecadores que sejam transformados pelo poder do Evangelho. E Deus está fazendo a sua estranha obra em nosso meio. Encerrando, eu quero te falar uma coisa. Pare de fazer algumas coisas. E eu vou enumerar quais são elas. A primeira delas: não compartilhe o seu sonho com quem deseja ver o seu mal. Olha, tem coisas que Deus move no meu coração que eu não abro nem com a Arilma, nem com os meus filhos, porque às vezes os nossos maiores críticos são da nossa própria casa. E isso não é só na minha casa, isso é geral. Por que isso acontece? Por causa da nossa liberdade. Se eu moro, a Rosângela, minha irmã, e a gente mora junto, ela vai cair no meu pelo. Você está errado, você tinha que fazer normal. A intimidade faz isso, faz um criticar o outro. Então, não abra a boca com qualquer pessoa ou na hora errada, bico fechado. Segunda coisa que nós não podemos nunca esquecer, que não basta só orar, você tem que ter a disposição de agir. Diga ao povo de Israel que marchem. Não é hora para parar, é hora para continuar marchando. Mas olha, está dando tudo errado na minha vida. Se aproxime de Deus. Deus vai te dar solução. O Senhor Deus vai abençoar você. Ah, mas deu tudo errado até agora. Mas começa a profetizar que a partir de agora o seu negócio não é seu, é de Deus. Você vai ver se o tempo não vai mudar. Agora seja fiel. Pastor, eu vendo lá uma cocaína, vai vir maldição na sua cabeça, Deus não vai te abençoar. Quem vai fazer o negócio prosperar vai ser o Satanás, não vai ser Deus. Agora você vai vender alguma coisa que é lícita, Deus vai te honrar, vai te abençoar, vai te enviar o cliente, irmãos. Eu já contei aqui, um irmão querido que nós perdemos na fé, alguns anos atrás. Eu ia visitá-lo quando o irmão dele, lá dentro da loja dele, falou: você não sabia, o Leônidas morreu. Carinhosamente eu chamava de Didi, o dono da Artes Bahia, no centro de Vitória. Cansei de ver. Ele tinha quase 40 funcionários lá na ocasião. Ele quase não ficava no centro da loja. Sabe por quê? Ele tinha dentro da cozinha dele, que era um cubiquinho, onde o funcionário tinha uma mesinha, o funcionário colocava a marmita, aquelas marmitas antigas, tirava ali esse mergulhão que se usa para esquentar ali, e o banheiro não tinha porta, tinha aquela cortininha. E o chão, me lembro como se fosse hoje, sabe aquele negócio vermelhão, que passa assim e dá lustro? Era a cozinha dele. Por 3, 4 vezes eu entrei na loja do Didi, bombando de venda, os caras vendendo muito, pegava de uma rua a outra. A Rosângela conheceu lá, não, Rosângela? Meus irmãos, ele não queria nem saber dos negócios dele. Você sabe onde é que ele estava? Dentro daquela cozinha com a mão imposta, orando por gente. Eu vi gente ser curada na minha frente. O coração dele estava dentro da obra de Deus. Um dos homens mais próximos que eu conheci. Hoje eu creio nos dons espirituais, porque foi ele que me levou para esse tipo de experiência. Hoje está na glória com o Senhor. Se você colocar inteiramente o seu coração na mão de Deus, Deus vai honrar você. Mas não negocie com Deus. Não é fazer negócio. É pedir a Deus para que te dê um coração liberal. Senhor Deus, eu quero abençoar a minha família, quero abençoar a tua obra, quero abençoar o teu reino e quero existir para o louvor da tua glória. Você vai ver essas coisas não vão começar a andar. Eu quero encerrar esta palavra dizendo: não dá para deixar Deus fora dos nossos negócios. Dinheiro é um assunto espiritual. A única vez que Jesus falou: não podereis servir a 2 senhores, estava se referindo, não era nem a Satanás, era ao dinheiro.
Era ao mamon. Então, desapegue-se do amor ao dinheiro e peça ao Espírito Santo que você comece a amar mais o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e peça a Ele sabedoria. Encerrando essa fala, não é vergonha nenhuma você tirar tempo na sua vida para você observar como a sua concorrência está sendo bem sucedida e você não. Não há nenhum problema nisso. Sente, converse, pergunte, chama para um café, chama para um almoço. Não é tempo que você vai investir, enfia a mão no bolso, paga o almoço, estreita uma amizade. Boas amizades abrem portas que dinheiro não abre, irmãos. Entendeu? E você vai ver que Deus vai estar à sua frente conduzindo. E não coloca Deus como o último recurso. Coloca Deus como o dono do negócio. E você vai ver se Deus não vai à frente. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com os irmãos, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós ainda esse ano. Meus irmãos, nós estamos vivendo um negócio que nós não tínhamos condição nem de pintar uma sala. Hoje tinha 3 áreas aqui, não estava funcionando, já consertamos 2, um aqui e outro para a sala, onde vai funcionar os adolescentes. Eu estou numa alegria. Em menos de 15 dias, o trem estava travado aqui, estava tudo travado. Eu chamei 4 prestadores de serviço. Os 3 primeiros fecharam comigo e não vieram fechar o serviço. Aí eu peguei e abri com a pastora Rita, com os irmãos da oração aqui, tome oração. As portas abriram em 15 dias, o que nós não fizemos em um ano, fizemos em 15 dias. E Deus faz isso, meus irmãos. Então coloca a sua vida no altar de Deus. Não negocie a sua fé por nada nesse mundo. Se o seu patrão anda com coisas escusas, sai fora. Mas você que é patrão, comece a investir no reino de Deus dentro da sua empresa e você vai ver como as coisas vão de mal para melhor, da noite para o dia. Você sabe por quê? Escuta isso. Deus faz assim e a nossa sorte muda. Deus fez assim na vida de Jó, e da noite para o dia, ele que era o homem mais rico do Oriente, ele ficou mais rico. Com a mesma mulher, não foi com outra mulher, a mesma mulher. Os filhos dele que ele morreu, que já eram lindos, ele teve filhos mais lindos e filhas mais lindas do que a primeira ninhada. Deus vai poder abençoar você, se inteiramente o seu coração estiver nas mãos deles. Abra a sua mão, quero orar e abençoar você. Agradecemos, Senhor, este momento tão precioso que nós estamos tendo agora com o Senhor, ouvindo a Tua Palavra e crescendo na fé do conhecimento das coisas do Senhor. Eu coloco a vida dos irmãos em Tuas mãos, os seus negócios, as empresas, o seu trabalho como autônomo. Abra as portas, abençoa o trabalho das nossas mãos, unja as nossas mãos, para que tudo que tocarmos seja próspero e abençoado, Senhor. Pai, também dá ideias aos teus filhos que estão perdidos sem saber o que fazer. Dá ideia para os teus filhos. Aqueles que estão num emaranhado de coisas sem solução, que possa vir a solução. Sonda o coração de cada um, em especial aqueles que querem desejosamente mudar para investir no Teu reino. Abençoa, Senhor. Assim eu abençoo os meus irmãos, te dando graças pela vida de cada um deles, porque eu tenho absoluta certeza que foi o Teu Espírito que marcou essa data conosco hoje. Receba a nossa gratidão. Oramos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sentem 1 minuto. Eu pedi